paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos nesse dia, nessa noite de terça-feira, estudando a palavra, dando continuidade. Na verdade, hoje nós concluiremos o livro de 1 Coríntios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16, que é o último capítulo do livro de 1 Coríntios, da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? E nós vamos estudar a respeito dos dízimos e ofertas, que ele fala da coleta aos necessitados da Judéia, e vamos estudar e vamos falar um pouco a respeito dos projetos de Paulo e as exortações finais que ele faz na carta, não é? Então, vamos orar, agradecer por esse tempo que nós estamos meditando na palavra, no livro de 1 Coríntios, e ao longo desse tempo nós estudamos várias situações, várias doutrinas. Na próxima terça-feira nós vamos começar com o livro de 2 Coríntios, que vai ser a missionária Cláudia que vai ministrar o livro de 2 Coríntios, né? Então vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque estivemos esse tempo, estivemos meditando na Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, o livro de 1 Coríntios, que tem tantas nuances, tantos ensinos, tantas doutrinas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa fazer melhor na vida de cada um dos irmãos que estão assistindo, Senhor. Muito obrigado por este tempo todo que estivemos ministrando, debatendo, refletindo, meditando na Tua Palavra, Senhor. Que esse momento, esse dia de hoje, os irmãos possam receber mais de Ti, Senhor, que não seja eu, mas que sejam as Tuas palavras, que as minhas palavras reflitam aquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o livro de 1 Coríntios, o capítulo 16. Vamos ler o capítulo todo, depois nós passamos a analisar cada um deles conforme nós sempre fazemos. Amém? Diz assim, 1 Coríntios 16, a partir do versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em parte, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não faça coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, e eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, também como eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminho-o em paz para que venha ter comigo, visto que espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Mas, de modo algum, era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sedes vigilantes, permaneceis firme na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos.
Que também vos sujeiteis a estes tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. A igreja da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém? E assim termina o livro de 1 Coríntios. Assim termina o capítulo 16. Bom, vou aqui começar analisando os versículos de 1 a 4. Os versículos de 1 a 4, irmãos, eles falam a respeito das ofertas. E aqui eu vou me ater mais para explicar mais pormenorizadamente a questão das ofertas. Diz assim: quanto à coleta para os santos, é o versículo 1 do 16. Quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se assim convier que eu também vá, eles irão comigo. Aqui ele fala, ponha de parte, ele fala assim, ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Aqui fala das ofertas, dos dízimos das ofertas. Irmãos. O dízimo no Novo Testamento, ele é um pouco diferente do dízimo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o dízimo eram as primícias. Era um valor de 10% daquilo que fosse primeiro. Os primeiros 10% seriam levados à casa do tesouro. Isso é uma prática antiga dos judeus desde a época de Abraão. Isso está registrado lá em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18. Quando Abraão dá o dízimo. Ele diz assim no capítulo 18, no capítulo 14, no versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e tudo lhe deu Abraão o dízimo. De tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, isso está lá desde Gênesis no capítulo 14. Né? A palavra dízimo é maaser. E isso no hebraico. No grego, decate. Decate seria 1/10, ou dízimo. Maser em hebraico, mas em grego seria decate, que é 1/10. Essa orientação, essa doutrina de dar o dízimo, está na lei de Moisés. Isto está lá escrito em Levítico, no capítulo 27, no versículo 30. Diz assim, também todas as dízimas da terra, tanto os cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das tuas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor.
Não se investigará se é bom ou mal, nem o tocará, mas se de algum modo tocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Então, irmãos, o dízimo no Antigo Testamento era entregue aos filhos da tribo de Levi. Vamos lá, como era que funcionava? Quando os hebreus saíram do Egito e chegaram à Terra Prometida, foram divididos em 12 tribos. Sendo que 11 tribos receberam possessões de terra e uma tribo, a tribo de Levi, os levitas, não receberam uma parte de terra. E como é que eles sobreviviam? Todos os outros davam dízimo. E por que a tribo de Levi não recebeu uma porção de terra? A tribo de Levi não recebeu uma porção de terra porque eles não tinham que ficar preocupados. A função deles não era cultivar e criar gado e produzir. Eles tinham que se preocupar com as coisas do tabernáculo e depois dos santos, dos templos, do templo. Então, como eles tinham que ter um trabalho específico, que era cuidar das coisas de Deus, cuidar das coisas do tabernáculo, eles não tinham como ter tempo para trabalhar a terra, para cultivar a terra, para cuidar de gado. Então, como fazia para que eles sobrevivessem? Todos da tribo de Levi recebiam dádivas, os dízimos, que era a 10ª parte, primeiro as primícias, eles recebiam como dízimo, que era levado à casa do tesouro, que era levado pelos hebreus para o local entregue ao sacerdote. Ali no livro de Números, no capítulo 18, no versículo 21, diz assim: aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Ou seja, isso aqui era a lei. Deem todos os dízimos aos filhos de Levi. Dízimo aqui já quer dizer 10ª parte. Então, primeiro, quando era na época do tabernáculo, os dízimos eram entregues aos filhos de Levi, que estavam cuidando do tabernáculo. Quando veio o templo, o dízimo passou a ser entregue no que se chama de casa do tesouro, ou seja, entregue no templo. Ali em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vos dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Aí no 10 tem o que é importante aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. A casa do tesouro, irmãos, aqui é o templo. É o local onde se trazia os dízimos. É preciso lembrar que esses dízimos não era trazido como dinheiro. O dízimo era trazido como, assim, se criasse carneiro, era uma parte dos carneiros. Se cultivasse o trigo, era uma parte do trigo. O dízimo era em mercadoria, era in natura. É importante destacar que o dízimo na Antiga Aliança era uma aliança de Deus com o povo de Israel. Fazia parte da aliança com o povo de Israel a questão do dízimo, porque lembra que uma tribo não trabalhava no cultivo, uma tribo trabalhava servindo no tabernáculo, depois servindo no templo. Então eles tinham o direito de receber do trabalho dos outros, porque eles trabalhavam como sacerdotes, eles trabalhavam para manter o templo funcionando, eles trabalhavam para manter a adoração funcionando. Então o trabalho deles era outro. Então isso fazia parte da própria aliança de Deus com eles. Mas no Novo Testamento, Jesus fala do dízimo criticando os fariseus
que fazem apenas cumprir essa lei de dar o dízimo. Em Mateus 23, no capítulo 23, no versículo 23, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Então, Jesus está dizendo aqui, ó, vocês dão dízimo do cominho, dão dízimo do endro, dão dízimo da hortelã, mas vocês não dão dízimo a Deus de justiça, de misericórdia e de fé. Ficam somente cumprindo a lei por cumprir. Aí ele diz, façam essas coisas, mas também aquelas. Ou seja, deem o dízimo, mas também hajam em justiça, tenham misericórdia e tenham fé. Então, mas no Novo Testamento, isso muda. Aquela questão do dízimo como lei. Os cristãos são incentivados a doar o dízimo, a dar o dízimo com liberdade, proporcionalidade. Com liberdade e proporcionalidade e com regularidade. Aqui em Romanos, no capítulo 12, no versículo 8, diz assim: Ou o que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui com liberdade. E o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Ou seja, ele fala aqui, ó, o que contribui, contribua com liberdade. Tenha liberdade de contribuir, ninguém vai forçar como uma lei. Então, qual é o questionamento? Há um mandamento sobre o dízimo para a nova aliança, para os dias de hoje? Irmãos, não há um mandamento explícito sobre o dízimo no Novo Testamento. Não há um mandamento que ele seja um dízimo igual ao dízimo do Antigo Testamento, como se fosse tira as primícias daquilo que receber, porque nós não trabalhamos com cultivos, nós não temos gado, nós não temos frutos da terra. O que é que nós podemos fazer? É dar o dízimo em dinheiro. Há no Novo Testamento um valor, uma definição de 10%? Isso também não há exatamente dessa forma. Mas a igreja usa o 10% porque a Bíblia fala em 10% em várias oportunidades. Então, há diferença. Nós não damos o dízimo em trigo, em cordeiro, em alimentos. Não, nós damos o dízimo em valores, em moeda corrente. Não é? E o 10% é porque a Bíblia fala. Mas nós vamos nos ater melhor aqui. Quais são os princípios do dízimo no Novo Testamento? Primeiro princípio, dar com constância. Se os irmãos quiserem saber mais, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 8 e no capítulo 9. Não vou aprofundar, mas os irmãos podem observar lá. Mas é importante saber, um princípio do dízimo é dar com constância. Ou seja, com regularidade. Não só uma vez, mas uma vez, ou seja, quantas vezes você receber, quantas vezes você vai dar o dízimo. O segundo princípio é dar com generosidade. Como nós falamos, dar com alegria. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7. Ou seja, dar com constância, com regularidade, dar com alegria. E o terceiro princípio é dar com proporcionalidade, como está em 2 Coríntios, capítulo 8, e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, que nós vamos ver agora. A questão principal da proporcionalidade é que a manutenção do templo, a manutenção da igreja, ela é regular. Ou seja, a igreja pode ter um aluguel todo mês, a igreja precisa pagar os custos, água, luz, todo mês. Então, é necessário que o dízimo seja dado com regularidade. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 2, isso é falado aqui, ó.
com relação à proporcionalidade. Além de ser regular, ou seja, todo mês, é necessário dar de acordo com o que você recebe. E o de acordo com o que você recebe que nós usamos é o 10%. Vamos lá. No versículo 2, diz assim: no primeiro dia da semana, ou seja, regularmente, em cada primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se faça coletas quando eu for. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, regularmente, todo domingo, primeiro dia da semana, aqui é o dia de domingo. Em todo domingo, faça a coleta. E a coleta, e as pessoas vão dar como? De acordo com a sua prosperidade. Ou seja, um percentual daquilo que recebe, um percentual daquilo que adquiriu naquela semana. Nós aqui no Brasil usamos mensal, eles lá usavam semanal, porque eles recebiam o apurado da semana. Então, quando fala aqui conforme a sua prosperidade, nós estamos dizendo que é um percentual. Por causa disso, a igreja adotou um percentual que já estava na Bíblia. Não se inventou um novo percentual. Que percentual é esse? O dízimo. Dízimo significa o quê? 10%. Então, é esse. Conforme você recebe, 10% você dá de dízimo. Né? Isso é um consenso mundial? Não, irmãos. Tem igrejas, por exemplo, a igreja presbiteriana nos Estados Unidos, ela faz assim. Lá nos Estados Unidos a economia é muito... Não tem inflação, não tem aquela coisa de reajustes de preço. Então, existe muita regularidade econômica. O que é que eles fazem? Eles veem o orçamento da igreja do ano todo. Digamos que uma igreja ela tenha 200 membros. Eles calculam o orçamento do ano todo, o que a igreja vai gastar em cada mês até o final do ano, e planejam, definem um valor, um orçamento. Depois que eles definem esse valor, eles dividem pelo número de membros, pelo número de meses. Então, as pessoas ficam responsáveis de cada um dar a sua parte naquele montante que foi planejado. E as pessoas vão dar conforme a sua possibilidade. Então, eles já sabem quantos membros ganham, e ali eles estabelecem quanto cada um vai dar, de forma que mantenha, de forma que banque, que honre todo aquele planejamento dos gastos da igreja naquele ano. Isso pode ser 10%, pode ser menos de 10%, pode ser mais, de acordo com o orçamento que a igreja tem. O que não é recomendável é que esse dízimo sirva para enriquecer a igreja, para que a igreja tenha bens adicionais que não só como riqueza. Isso não é aconselhável. E não é aconselhável também, por outro lado, que a igreja não tenha do que se manter. Por isso eles fazem um planejamento. Essa é uma forma dos presbiterianos nos Estados Unidos fazerem. Há também formas de fazer, como, por exemplo, as igrejas da Europa. Igrejas pequenas, com pessoas muito ricas, e que 10% seria muito superior ao que a igreja precisa para se manter. Então, algumas igrejas estabeleceram 5%. Veja, está cumprindo o princípio, que é com regularidade, proporcionalidade e com amor. Mas como é que a igreja brasileira definiu isso, a nossa igreja aqui? Ela definiu aquilo que já está na Bíblia, os 10%. E com regularidade, todos os meses. Por quê? Porque nós recebemos todos os meses. Então, esse é o cálculo. É um cálculo simples, fácil de entender, e que os cristãos praticam no mundo todo, e que o povo de Israel praticava desde a época de Abraão, desde os tempos memoriais. Então, é muito simples de entender isso. Qual é a diferença no Novo Testamento? É que o dízimo tem que ser dado com amor. Não pode ser dado apenas por obrigação. Apenas porque você é obrigado. Não, é com amor. Você tem que dar sabendo que você está dando para Deus. É esse o princípio. E aí, irmãos, com isso a gente finaliza esse aspecto aqui do dízimo.
e das ofertas, entendendo que é sim o dízimo é para hoje, é sim o dízimo o valor de 10%, porque isso é dízimo, 10%, e é o princípio que a igreja, a maioria da igreja do mundo utiliza, é a tradição e está escrito na Bíblia como dízimo de 10%. E é sim, tem que ser dado com amor, né? Proporcionalidade, regularidade e dado com alegria. Dando continuidade, irmãos, eu quero ler aqui no versículo 5, quando Paulo ele começa a explicar quando ele irá, porque ele não está lá em Coríntios, quando ele vai para Coríntios e tal. Ele diz assim no versículo 5: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque eu não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor assim o permitir. Então, o que é que ele está dizendo? Olha, está na época de inverno, eu não vou agora, eu estou aqui ele estava em Éfeso, né? Ele fica lá em Éfeso, e ele diz que vai ter com eles depois que passar o inverno, né? Na verdade, irmãos, esse era o plano de Paulo. Ele não conseguiu cumprir esse plano exatamente, e que a gente vai estudar essa parte aí em 2 Coríntios. Ele atrasou na chegada, teve alguns percalços, mas esse era o plano que ele estava dizendo ali na carta de 1 Coríntios. Vamos lá, vamos dar continuidade. No versículo 8, diz assim, ele fazendo o plano dele: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Ou seja, ele está dizendo que ficará em Éfeso, ou seja, com isso nós sabemos que ele está escrevendo a carta de Éfeso, escrevendo para os coríntios. Então, ele está, nesse momento, morando em Éfeso. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho me abriu a muitos adversários. Ele está dizendo ali, ó, que uma porta para o trabalho se abriu. O trabalho que ele estava fazendo em Éfeso, se abriu uma grande porta e ele vai ficar ali para construir isso e não vai a Coríntios agora. Ali no versículo 10, ele diz assim: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhe-o em paz, para que venham a ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Mas, de modo algum, era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Veja, aqui fica claro que ele está planejando enviar Timóteo, que era muito jovem na época, né? E ele incentivou os coríntios que o recebessem com amor, que o acolhessem, dizendo que ele era digno de confiança. Veja, aqui, irmãos, está também um cuidado do apóstolo Paulo com Timóteo, que era um jovem, e ele estava preocupado que as pessoas dali de Coríntios, que eram muito críticas, não aceitassem Timóteo. E aí ele depois que fala de Timóteo, ele começa a falar de Apolo, fazendo elogios, dizendo que ele tem muito recomendado Apolo. Então isso aqui ele está explicando quem ele vai enviar. Ele não vai ainda agora, ele vai esperar terminar o inverno, ele vai depois de Pentecostes, ele vai continuar em Éfeso, mas ele vai enviar Apolo, vai enviar Timóteo, que eles recebam. Ali no 13 diz assim: sede vigilantes. Já as exortações finais: sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Essa é uma exortação que ele faz
com os coríntios. Esse portai-vos varonilmente pode ser traduzido como portai-vos como homens de verdade, portai-vos de maneira honrosa, né? E ele fala que é necessário ser vigilantes. Vigilantes aqui, irmãos, ele está se referindo a ser vigilantes na fé, ser vigilantes de falsas doutrinas. E que, no final, ele diz que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Não faça atos por interesse, não façam atos de todo modo que não tenha amor. Faça porque ama fazer, não faça só por obrigação, né? Depois ele fala ali da família de Estéfanas, ali no 15. Ele diz assim: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as premissas da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a estes tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato, e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a estes como estes homens, reconheceis, pois, a homens como estes. Ele fala aqui de Estéfanas, de Fortunato e de Acaio. Estes foram aqueles que provavelmente trouxeram a notícia, juntamente com a família de Cloé, como está lá em 1 Coríntios 1. Eles foram os portadores da carta que Paulo recebeu para escrever a primeira carta de Coríntios. Nós já falamos no começo que a primeira carta de Coríntios é a segunda carta que Paulo escreveu. E aí, essa carta já vieram várias argumentações e questionamentos que estavam na primeira carta. A primeira carta se extraviou, não se tem, não está na Bíblia, não interessa falar dela porque nós não sabemos nada dela. Mas a primeira carta de Coríntios que a gente sabe é essa. E aí ele fala ali no 1 Coríntios 7:1, ele diz assim, ó: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Ou seja, ele mostra ali que ele já tinha recebido uma carta. E aqui ele fica falando dessa família de Estéfanas, Fortunato e Acaia, dizendo que o Paulo tinha eles em alta conta também. Ali no 19 diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam. A Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ele diz assim, ó: aqui de Éfeso, a igreja da Ásia, que era a igreja de Éfeso, manda saudações. E a igreja de Éfeso que está na casa de Priscila e na casa de Áquila vos saúda. Manda saudações a vocês. E que vocês se saúdem entre si com ósculo santo. Era costume dos judeus esse beijo, inclusive entre homens. Como uma forma de comunhão, uma forma... ainda é hoje comum no Oriente Médio homens se beijarem de uma maneira fraternal. É um beijo rápido, não tem a ver com nada sexual. É uma coisa assim, como as mulheres beijam nos rostos uma das outras aqui no Brasil. Isso é comum. E lá era assim também. Ali no 21 ele diz assim: a saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor seja convosco. O meu amor seja para com todos vós em Cristo Jesus. Aí ele abre um parênteses para dizer, olha, essa carta está sendo escrita por alguém. Eu estou ditando e ele está escrevendo. Agora, a parte final da saudação, eu estou escrevendo com a minha mão. É como se ele dissesse, essa parte vai ser manuscrito. É claro que tudo era manuscrito, mas ele diz assim,
essa parte não é o escriba que está escrevendo, sou eu mesmo. E ele escreve. Essa parte de saudação final sou eu mesmo que estou escrevendo. Então, ele diz, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito se alguém não ama a Jesus. Ele está falando de Jesus. Maranata. A palavra maranata significa que vem Senhor Jesus, volta Senhor. As cartas, como eu disse, eram ditadas, né? E nós vemos que as cartas eram ditadas se nós formos para Romanos, no capítulo 1, que ele diz assim, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado do evangelho de Deus. Assim, é como se alguém estivesse escrevendo pelo Paulo. Em Romanos 16, no 22, tem outra prova de que as cartas eram escritas por outras pessoas, sendo ditadas por Paulo. Diz assim, veja, ele começa dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo, ali em Romanos 1. Só que no 16, 22, ele diz quem escreveu. Eu, Tércio, que escrevi essas epístolas, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaia, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ou seja, como a carta começa dizendo que é Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado do Evangelho de Deus. E no final, Tércio diz, eu escrevi. Então ele se refere a Paulo, mas no final ele diz que foi ele que escreveu e faz a saudação final. No caso da carta de 1 Coríntios, na saudação final, Paulo não deixa que o escritor, aquele escriba que está escrevendo a carta que ele está ditando, ele mesmo escreva. Paulo mesmo quer escrever. E ele escreve e diz, eu estou escrevendo de próprio punho. Ou seja, Paulo sabia escrever. Mas, assim, ele dita porque aquela pessoa que está recebendo, naquela época, precisava de uma forma erudita da escrita, para que a escrita seja feita em pergaminho, de uma maneira mais legível. Ninguém fazia, não tinha imprensa, não tinha um texto legível por todos. Então tinha as pessoas especialistas em escrever sempre a mesma letra. Por isso que eram chamadas pessoas para escrever. Bom, aí ele diz a expressão no final, né? Maranata em aramaico, que significa o Senhor venha. E aí, irmãos, ele termina a carta e nós terminamos com isso o estudo de 1 Coríntios, no capítulo 16, que é o último capítulo de 1 Coríntios. Como dito, a partir da terça seguinte, nós vamos estudar 2 Coríntios, para entender toda a lógica do apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, tanto da primeira carta, que nós estudamos até agora, e da segunda carta. O importante do estudo de 1 Coríntios e de 2 Coríntios é que nessas cartas, estão muitas doutrinas que servem para os dias de hoje. E aqui, nesse último capítulo, nós vimos a questão do dízimo. Do dízimo como ser dado com amor, o dízimo ser dado regularmente e também proporcionalmente ao que se ganha. E nós usamos o dízimo de 10% porque é bíblico, está escrito na Bíblia. E, por óbvio, que precisa levar para a igreja, porque o dízimo é para manter a igreja. O dízimo não é para outra coisa. Então, o nosso ministério não usa o dízimo com outras justificativas. O nosso ministério não tem nenhum além disso. O dízimo é para manter a igreja. E é esse o propósito, e é assim que a gente faz, e é assim que os irmãos têm honrado e têm feito com que essa igreja mantenha-se em funcionamento. Amém? Então, irmãos, muito obrigado por estarem conosco essas terças-feiras, estudando o livro de 1 Coríntios. Recebo na próxima semana a missionária Cláudia, que vai ministrar o livro de 2 Coríntios, e a paz do Senhor a todos. Vamos fazer a última oração e para que nós possamos terminar esse estudo de hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo estudo de hoje, muito obrigado pelos teus ensinos, muito obrigado porque o Senhor nunca nos deixou sem explicação para as coisas. A partir e através dos teus servos,
que escreveram cartas, que escreveram livros. Nós temos as doutrinas, todas elas reveladas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua presença nesse tempo que nós meditamos no livro de 1 Coríntios. Muito obrigado, Senhor. Toda honra seja dada a Ti, toda honra seja dada ao Senhor por esse texto maravilhoso, por estes momentos em que nós estivemos aqui nos dedicando ao estudo da Tua Palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa os irmãos que estão assistindo, abençoa as vidas deles com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém.